Obrigada. Achei muito interessante, assim, só fazendo uma reflexão, como, né, o jornal ele é essencial, né, em todas as pesquisas, assim, que por mais que tenha no silenciamento, ele diga muita coisa também, tem essa questão, né, de como o século XIX trabalha, como é uma fonte que você falou, né, como ela vai mudando, e eu brinco aqui, como a gente usa muito jornal lá na pesquisa, eu falo que o jornal, né, do início do século XX, enfim, desse período mais para trás, assim, parece as redes sociais, né, pra gente hoje. Porque tudo que acontece está no jornal, né? E hoje em dia, não sei se é muito bem assim. Tem muita informação, né, onde você pega a história. Verdade. Na verdade, você tem, o que eu acho interessante também, é que hoje em dia os jornais fazem referência às fontes sociais, às redes sociais. Eu tenho um setor no Globo, no New York Times, assim, o que foi trending. Quer dizer, o jornal ele não busca notícia, ele não provoca notícia, ele captura o que as redes sociais também apresentaram, mas esse é outra fala que você pode chamar a gente. Não, exatamente. Agora é o jornal do século XXI, né? Como é que é? Enfim, mas então queria abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Eu queria, antes, Anitta, boa tarde, pedir para você repetir a fonte da primeira matéria que você viu. Pode se apresentar. Meu nome é Ayrton, sou da Defesa Civil da cidade do Rio. Aí, antes da minha fala, eu queria só que você repetisse para mim, por favor, sobre o primeiro... Você falou sobre duas matérias, né, de jornais, e uma você falou sobre mitigação. Aí foi a primeira. Queria saber a fonte, né, o ano e qual foi a fonte, para eu poder fazer a anotação. Então a gente Você apresentou duas, aí foi a primeira. Você vai vendo, né? Vamos fazer o seguinte, você faz a pergunta. Você quer fazer a sua pergunta já que você falou? Então tá bem. Professora Alice, a senhora trabalha somente com a cidade do Rio de Janeiro ou com a área metropolitana também? Eu trabalho, do jeito que a pesquisa foi indo, tá? Eu trabalho com a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Buenos Aires. O trabalho que eu fiz anteriormente, isso é uma história da cidade, uma história da Baía de Guanabara. E aí eu trabalho com todo o entorno da Baía de Guanabara. No entanto, do jeito que aquela pesquisa foi feita, havia uma carência muito grande de sujeitos, era muito um foco sobre o Estado. Como o Estado, a relação do Estado com a Baía de Guanabara muda ao longo do século XX. Então, nessa nova pesquisa, eu queria trabalhar mais com a população. E pelo jeito que a gente organizou a pesquisa, por exemplo, esse período, por exemplo, dos anos 60, a pesquisa tem 3 partes, tá? Uma primeira parte é de 1910 no Rio de Janeiro, comparado com 1905 em Buenos Aires. E a fonte daquela pesquisa são principalmente revistas ilustradas. Então, nesse caso, o foco principal é Rio de Janeiro e Buenos Aires é a parte central de Buenos Aires. A segunda parte da pesquisa é a metropolitanização das cidades. Então, é um processo todo burocrático dos anos do período da Reforma Capanema, a transformação do sistema administrativo brasileiro. Então, ele pega mais ou menos o período do Dodsworth, é aí que a pesquisa do Vitor assim, entra. E no caso de Buenos Aires é mais ou menos nos anos 40 e 50. E também por causa da atenção dada por essas fontes, que são trabalhos técnicos, provavelmente o foco continua sendo na cidade do Rio de Janeiro. E a terceira fase é a metrópole submersa. Então a gente está trabalhando, nesse caso, com as grandes enchentes de 66 e 67, e o que ela significa numa cidade de 4 milhões de habitantes, que é o que tem no Rio de Janeiro nos anos 60, e a cidade de Buenos Aires nos anos 90. A gente começou procurando coisas um pouco fora da região metropolitana. Como eu te disse, a enchente de 85, a enchente que perde 100 mil pessoas, perdem suas casas em Buenos Aires e voltam. Mas a fonte que nós queríamos usar nesses casos era de história oral. E era absolutamente impossível a gente abrir muito. Fazer a rede que nós conseguimos fazer foi bastante complicado. No Rio de Janeiro nós focamos em 2 redes principais. Uma rede que cobre a Praça da Bandeira e a rede que cobre a Cidade de Deus.
eu comecei a trabalhar com os bombeiros também, porque tem alguns bombeiros eméritos que ajudaram, e aí eles têm atuações em lugares diferentes da cidade, inclusive fora da cidade. Tem um ônibus que cai lá na estrada do Joá, em 66, tem uma busca em São João do Meriti, que também é uma área que enche, mas não havia como criar uma rede suficientemente consistente para fazer pesquisas. Essas pessoas estão morrendo, né? Essa coisa de trabalhar com história oral tem essa questão de tentar criar alguma coisa consistente. Então, infelizmente, embora eu espero que outras pessoas usem o estudo para ampliar, foi só para a cidade do Rio de Janeiro. Há alguns alunos meus que têm ampliado isso. Eu tenho um aluno que está querendo fazer sobre Friburgo e as enchentes de 2011. Eu tenho uma outra aluna que escreveu a monografia dela, acho que era a Rosana, escreveu a monografia dela sobre as chuvas do final do século XIX e início do século XX em Petrópolis. A Lorena escreveu sobre Petrópolis. Então, tem uma outra aluna ainda que escreveu sobre o que ela chama de refugiados ambientais, tá? Natasha, em que ela mostra como a questão da enchente ela afeta a mobilidade da cidade. E aí tem alguma coisa tipo, saindo da cidade do Rio para fora, mas a base também é Rio de Janeiro. Obrigada. É porque se alguns seus alunos se interessarem, eu acho que a própria Baixada Fluminense, o nome já diz, né, tem uma recorrência bem grande, e aí tem tanto de subida de rio, né, quanto de descida de morro. Já dialogando com a professora Anitta, o relatório do Marquês de Lavradio, na verdade dialogando com as duas, ele já coloca as cheias de verão na Praça da Bandeira e reclama também da infestação de mosquitos e das doenças. Na época do Marquês de Lavradio, eu acho que não era Praça da Bandeira. Não, Praça da Bandeira ela é... Não, eu falo Praça da Bandeira... Onde era para a gente poder se situar melhor, então, mas ele já dá esse panorama. Eu achei muito interessante, gostei bastante. Foi muito legal. Mas essa noção do Rio, eu queria pegar aqui com a Anitta, tem essa discussão da música, da arte, eu adorei o poema. Nós temos vários trabalhos. Vocês já ouviram aquela do Moreira, Cidade Lagoa? Nessa cidade que é maravilhosa, cantada em versos e prosas, desde o tempo da vovó, você tem essa letra? Mas é o Moraes cantando, bastou chover uma hora, não precisa chover muito mais que isso, já encheu tudo. Ele está escrevendo em 57. Eu vou achar aqui a letra dele, mas é um barato, porque eu adorei o poema. Tem a da Cássia Eller, né? Acho que não é dela, mas ela revisita, que é tomar banho de canal quando a maré enchia. O Adoniran Barbosa tem outra que é famosa, não reclama, pois a chuva já levou a tua cama, não reclama. Já sairia um outro trabalho só com as músicas. É muito legal, né? Pode fazer com boa tarde. Meu nome é Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Túnel Extravasor, que foi uma obra iniciada pela Sursan em 69, se não me engano. Se nessa pesquisa vocês chegaram a identificar alguma coisa sobre isso, tem um histórico de registros em defesa dessa obra, conta da mitigação das enchentes, porque recentemente o Clube de Engenharia voltou constantemente, aliás, o Clube de Engenharia menciona essa obra para mitigar, por conta da ligação, né, dos 5 rios, pegando toda a bacia Trapicheiros, Maracanã, Rainha, Rio dos Macacos, enfim. Sobre esse tema, eu acho que é pertinente a cidade estar discutindo isso por uma questão de macro planejamento. Há pessoas que dizem que não seria viável, há especialistas que defendem a retomada das obras. E o outro ponto também que eu queria deixar registrado é com relação às enchentes do Noroeste Fluminense, porque aquela imagem de Buenos Aires, da calçada alta em Itaperuna, é bem comum esse tipo de estratégia. Então eu queria deixar registrado, porque no Noroeste são 13 municípios e 12 municípios são afetados com as inundações. Só Varriçai que não é, porque está um pouco mais alto, né?
Porciúncula tem quase 70% da trama urbana afetada, inundada. Então o Noroeste Fluminense talvez seria também um objeto aí de estudo, caso haja interesse, tá bom? Querem fazer? Como você quiser. Mais alguma pergunta? Eu só queria responder para ele, só para não esquecer, mas você perguntou o Diário do Rio de Janeiro, de 23 de janeiro de 1845. Esses jornais estão todos disponíveis, né, na Biblioteca Nacional. E dá para dar uma busca online. 1800, né? De 1845. Olha, a minha resposta sobre o túnel é fácil. Não, eu não fiz. Os meus estudos focam muito nas enchentes mesmo e nessas trajetórias pessoais. Há alguns historiadores, inclusive porque eu não tenho um saber técnico para fazer uma análise sobre isso. Quando fiz a questão da Baía de Guanabara, eu tive que me meter a aprender química, porque tinha os meus relatórios técnicos que falavam de demanda bioquímica de oxigênio. E garanto para você que na Universidade de História a gente não aprende o que é isso. Foi na base de telefonar para o engenheiro químico, me explica o que é esse negócio. E a gente vai aprendendo. Obviamente, para estudar as enchentes, eu tive que estudar muita coisa de precipitação atmosférica, lençóis freáticos. A história ambiental ela acaba se tornando muito multidisciplinar e a gente entra nessa roda. Mas essa questão não especificamente. O que eu posso dizer é outra coisa. O Clube de Engenharia a gente analisou por muito tempo. O Vitor foi uma das que praticamente fez amizade com a bibliotecária lá e estava sempre lá e fotografamos bastante coisas. Essa questão das enchentes é parte da discussão do Clube de Engenharia praticamente desde a sua fundação. É parte também com um certo, se me permite, uma certa empáfia. Sim, nós temos as soluções, é só porque eles não nos ouvem. Tá? Ora, o que a gente tem mais no Rio de Janeiro são os engenheiros entrando na prefeitura e tomando. Se você dá uma olhada na lista dos prefeitos do Rio de Janeiro até 1930, é quase 60% de engenheiros comparados com outros tipos de bacharéis. Tá? Mas o Clube de Engenharia tem essa vocação de caçamba. Eles continuamente estão dizendo, se ao menos eles nos ouvissem, a gente resolvia essa história. E eu tenho os meus... O caso é que, e essa ideia da solução permanente para as enchentes, como pode dizer a Anitta, meu Deus, e não é só no Rio de Janeiro. Eu olhei para documentos sobre enchente de 1911, 1945, 1950 em Buenos Aires, cada vez a solução final da enchente é essa. Então, quando criaram agora os piscinões, né, por ali, desculpem se eu fui um pouco cética, mas eu já tinha lido o resultado final e a solução definitiva, eu já vi muitas vezes. Mas deixa eu só, agora que eu acabei pegando aqui, porque eu adoro essa música, desculpem a cantoria. Essa cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa, desde os tempos da vovó. Tem um problema crônico, renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batuta, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, que da Praça da Bandeira vou de lancha ao Catumbi. Que maravilha nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo trânsito engarrafa. Quem tem pressa, seja velho, seja moço, entre na água até o pescoço e peça a Deus para ser girafa. Por isso já comprei minha canoa para remar nessa lagoa toda vez que a chuva cai. E se uma boa me pedir uma carona, com prazer eu levo a dona na canoa do papai. Isso é o Moreira da Silva, o nosso eterno malandro, que faz, eu acho que é em 52. Tinha que ficar dado. Alguém mais? Alguma pergunta? Obrigado pela resposta, Anitta. Parabenizar as duas, né? E foi excelente. Você também, foi excelente a sua fala referente ao arquivo geral. E assim, eu vi porque, justamente como você falou, né, Elise, que a Defesa Civil ela volta a ser uma agência importante por conta do que aconteceu em 66. Antes disso, e depois também, ela não era conhecida como Defesa Civil, e sim como Serviço Público, né?
serviço público não, como eu anotei aqui, eu esqueci, socorro público, né? Era o socorro público, a Defesa Civil era vista como socorro público, e ela vem aparecer na Segunda Guerra, como os outros países viram a necessidade de que a população fosse salva, né, por alguém, já que toda a estrutura estava voltada para a guerra, não tinha nenhuma estrutura voltada para a população local, que acabou ficando desassistida, porque todo o sistema, todos os serviços públicos foram afetados pelos bombardeiros, então surge a Defesa Civil para atender a população. No Brasil não foi diferente, porque o Brasil foi participar da guerra, e aí se viu a necessidade de atender a população do Nordeste com a grande seca. Mas aí após a guerra e após o extremo da seca, alguns políticos diziam que aquilo estava resolvido na época, então extingue a Defesa Civil e ela volta justamente em 66 por conta dessa necessidade. Negrão de Lima assina, eu acho que em 67, o Isso. decreto que Isso. recria a Defesa Civil, com esse nome, essa Defesa Civil, não? Primeiro o socorro público e depois altera para a Defesa Civil. E como é recorrente essa questão da Praça da Bandeira Alagane, sempre existiu isso. Rio de Janeiro com esse desenho maravilhoso, né, dos morros em volta, a chuva cai e escoa para algum lugar. Né? Aí escoa para cá e aí encontra o canal do Mangue, que se tiver na lua cheia ainda por cima, com chuva, pronto. Aí é a receita ideal, né? Como sempre o... Deixa eu te falar, teu nome é? Ayrton. Ayrton, esse é exatamente o ponto que eu estava querendo trazer. A ideia de que a natureza não deixa de ter seus ciclos pelo fato de estar na cidade. A cidade, como disse a Anitta, a cidade da proteção. Uma das condições que um texto que eu escrevi foi sobre a cidade de Epecuén, na Argentina, que é uma cidade que desaparece com as cheias. O que acontece? Era uma cidade balneária, ela tem uma série de rios que são canalizados,